Na maioria dos casos, apesar de serem doenças distintas, gripe e resfriado são confundidos com frequência. Outro termo bastante usado pelos médicos é virose, o que pode confundir ainda mais os pacientes, que reagem com descrédito diante do diagnóstico. Para entendermos melhor a diferença entre as doenças, falamos com o pneumologista Dr. Tiago. Os sintomas bastante semelhantes. O resfriado comum, que é chamado, geralmente são sintomas que restritos às vias respiratórias superiores. Então, geralmente é o nariz e os seios da face. Então, uma chamada rinocinusite, geralmente viral, causada por vírus na maioria das vezes. O resfriado comum é causado por um tipo de vírus que é o rinovírus. Tem outros vírus que podem dar sintomas semelhantes, mas aí geralmente o paciente só vai ter sintoma nesse local. Então, ele vai ter tosse, pode ter um pouquinho de coriza, dor de cabeça, a secreção pode ser clarinha, um pouquinho amarelada, espirros. Então, geralmente são sintomas restritos ao nariz. A gripe, pelo contrário, causada por um outro tipo de vírus, geralmente o vírus influenza e alguns outros que podem dar sintomas semelhantes, já tem um comprometimento do estado geral, já tem sintomas para o organismo como um todo. Então pode acontecer além da coriza, do espirro, da obstrução nasal, da tosse, também pode acontecer febre, dor no corpo e outros sintomas que deixam a pessoa um pouquinho mais restrita, ela fica mais toxemiada, mais quietinha, pode dar febre, calafrio. Então são sintomas mais sistêmicos. Virose, especificamente, não é uma doença específica, geralmente é um termo que acabou virando de uso comum para designar sinais e sintomas associados com algumas doenças virais, não significa uma doença específica. Então, muitos vírus causam sintomas iniciais, sintomas inespecíficos, do tipo coriza, tosse, dor no corpo, diarreia, secreção nasal, que pode ser o início de doenças que vão se manifestar mais à frente. Então, entre esses vírus tem o vírus da hepatite, o próprio vírus da gripe pode causar isso, é um vírus chamado antavírus. Então, tem vários vírus que podem, no início, causar sintomas e acabam em conjunto acabou-se utilizando popularmente esse termo virose, que na verdade não é um termo médico, uma coisa específica de alguma doença específica. Os sintomas variam em até 10 dias. As doenças podem trazer complicações para a saúde. O resfriado por si só dificilmente causa alguma complicação. Ele é a principal causa de tosse aguda, então a tosse por si pode causar complicações se a tosse for muito intensa. Mas o resfriado em si dificilmente causa uma complicação por ele próprio. Ele pode causar piora ou exacerbações ou aumento de doenças que a pessoa já tenha. Por exemplo, asma. Então, pessoas com asma, a bronquite asmática, podem ter piora da sua doença se tiverem comprometimento da via respiratória pelo resfriado comum. Então, o resfriado pode ser o principal gatilho, o principal desencadeante de crises de asma. Então, a complicação do resfriado é, em geral, se a pessoa tiver alguma doença que possa ser piorada pelo resfriado comum. A gripe, já pelo comprometimento do estado geral, pode causar desidratação, pode causar alguns sintomas específicos e pode ter evolução, tanto o resfriado comum quanto a gripe, para rinossinusites bacterianas, que aí sim tem algumas complicações mais graves. Mas a gripe geralmente é comprometida do estado geral, febre alta, desidratação. Então, pessoas mais jovens, crianças, é mais complicado, mais agressivo, e na população idosa também. O vírus da gripe pode ocasionalmente causar sintomas em outros locais, especialmente no pulmão. As pneumonias virais podem ser associadas também com o mesmo vírus que causa a gripe, e aí a gente fica bastante preocupado. Então, qualquer paciente que esteja com gripe ou resfriado comum, que apresente falta de ar ou cansaço, precisa procurar imediatamente atenção médica. Como são doenças autolimitadas, o uso de antibióticos deve ser evitado no tratamento dessas doenças. Na maioria das vezes, tanto o resfriado comum como a gripe são doenças autolimitadas, ou seja, elas geralmente vão ter melhoras espontâneas e sozinhos, sem nenhum tratamento específico. Então, a maioria dos tratamentos são para aliviar os sintomas. Então, solução nasal, solução salina nasal para limpeza dos seios da face, medicação analgésica. Dependendo dos sintomas, se forem muito intensos, geralmente analgésicos mais potentes, mas não se recomenda nenhum tratamento mais avançado, nenhum tratamento diferente desses para o tratamento, por serem doenças autolimitadas. Geralmente os antibióticos eles são reservados para quando a gente pensa ou suspeita de uma rinocinusite bacteriana. Então, quando é que a gente pensaria na rinocinusite bacteriana? Quando o quadro clínico restrito aos seios da face é de um lado só. Então, a pessoa tem dor na face ou tem secreção amarelada que fica de um lado só do rosto, tem maior chance de ser uma doença por bactéria. Se o quadro clínico que se iniciou com uma gripe ou resfriado durar mais do que 10 dias, ou seja, persistir por muito tempo, também aumenta a chance de ser doença bacteriana, e aí usaria-se
o antibiótico, tá? Caso contrário, como a doença é causada por vírus e os antibióticos são efetivos para doenças bacterianas, eles não teriam eficácia. E além disso, o uso discriminado sem parcimônia dos antibióticos pode fazer com que haja seleção de bactérias existentes e aí, quando a gente realmente precisar usar antibióticos para uma doença específica, tem maior chance da doença ser resistente e aí a gente vai perdendo a possibilidade de usar os antibióticos mais comuns e aí a chance de complicações aumenta bastante.